Banasa foi transportado para um outro mundo como candidato a grande herói deste reino. Ao descobrir que ele era um simples mercador, o rei baniu ele dessa cidade e mandou ele para uma floresta cheia de demônios. Afinal, ele é só um fracassado, mas talvez chegando no nível 2, grandes mudanças podem acontecer. Salve meus parceiros, aqui quem fala é o Tio Itachi, e no vídeo de hoje nós vamos fazer uma análise braba dos episódios 1 ao 6 de level 2, cara, beleza? Sem mais enrolação, bora pro vídeo. O episódio começa com mais um dia normal na capital de Paluma, e aparece um homem chicoteando semi-humano, até que de repente aparece nosso protagonista Banasa, tratando um semi-humano completamente diferente das outras pessoas. Banasa paga ele pelo bom serviço dele, e os caras estavam chamando ele de louco. Ele fala que ele não podia aceitar, afinal ele era só um semi-humano. Banasa pergunta que diferença isso fazia, até que aparece uma garota e fala que depois que o Banasa decide algo, não adianta insistir. O semi-humano fica muito feliz, os malucos estavam comemorando porque eles iam ter que comer hoje. Eles começam a agradecer ele, e o Banasa fala que não foi nada, e os caras estavam criticando ele. O Banasa fala que esse preconceito não deveria existir, e a garota fala que infelizmente ninguém nesse mundo pensava assim. Ele olha pra mão dele e quando vai ver, o maluco começa a brilhar. A mina olha pra trás e o maluco já tinha sumido. Até que corta a cena, ele começa a ouvir uma voz dizendo que o 198º candidato a grande herói tinha sido um sucesso. Ele pergunta onde ele tava, até que aparece um velho e fala que ele era o candidato a grande herói do reino de Cliroid. Ele fala que ele era apenas um mercador, que tudo isso era um engano. E o velho fala que ele era a esperança dele para derrotar o exército do Lorde Demônio. Até que aparece uma mina com cabeça de lobo mau. Ela fala pra ele colocar a mão nessa esfera para medir as habilidades dele. Assim que ele coloca a mão, é dito que todos voltam para o level 1 assim que eles entram para esse mundo. Mas para compensar, eles recebiam uma bênção divina dos deuses. Até que a tabela aparece e os números dele eram ridículos. A loba mal fala que essas estatísticas eram uma pessoa normal. Tava todo mundo decepcionado. Ele fala que já que esse é o caso, eles podiam mandar ele para o mundo dele de volta. Até que de repente aparece um outro candidato. E as habilidades deles estavam todas em 999. Ele se depara com as estatísticas do Banasa e ele começa a gostar da atenção que ele estava recebendo. Enquanto isso, todos deixaram o Banasa falando sozinho. O rei estava comemorando dizendo que a partir de hoje esse cavaleiro seria o grande herói. Enquanto isso, o Banasa estava lá fora sozinho. Ele fala que ele nunca tinha ouvido falar desse reino e que talvez ele realmente estivesse em outro mundo. Ele começa a conversar com o rei e o servo. E ele fala que o portal que trouxe ele para esse mundo não poderia ser aberto outra vez, mas eles iam permitir que ele vivesse na floresta de Laveza, bem longe da capital, e que lá ele ia poder fazer o que ele quiser. Até que corta a cena e ele tenta falar com o semi-humano, mas ele fala que ele tinha recebido ordens para ele não falar uma palavra sequer com ele. O Banasa fala que ele veio de um país muito longe e que ele queria apenas aprender algumas coisinhas sobre esse lugar. E ele pergunta se ele estava em um pacto de escravidão com o rei. O semi-humano se espanta na mesma hora. Ele fala que no mundo dele, os humanos faziam esses pactos com os semi-humanos. O Lacral começa a dar risada e fala que ele tinha vindo de um lugar horrível. Ele fala que ele não recebe lá essas coisas, mas dá pra fazer um churrasco todo final de semana. Ele fala que nesse país não existe diferença se você é humano ou semi-humano. O Banasa pergunta sobre a floresta de Laveza e o cara bate a porta na cara dele. Ele começa a se lembrar do mundo dele. Ele fala que talvez esse mundo não fosse tão ruim assim. Até que os dias vão se passando e após 20 dias de viagem, eles finalmente chegaram. O Lacral entrega uma bolsa pra ele e fala que foi pedido do rei. Ele pergunta se era uma bolsa mágica. Ele fala que aí deveria ter comida e dinheiro para se manter por um bom tempo. Ele diz que há boatos que o exército do Lorde Demônio vive por aqui, para ele fugir desse lugar logo. E por falar em viver, eu aconselho você a se inscrever no canal e deixar o like nesse vídeo, senão o exército do Lorde Demônio vai aparecer aí na tua casa. Quem avisa, amigo, hein? O Banasa agradece pela viagem e ele fala que ele nem sabe por onde ele tá indo. Ele coloca a mão na bolsa e aparece uma tabela. Depois de ele ver tudo que ele tinha ali, ele fala que tudo que ele precisava agora era de uma espada. Até que de repente aparece algumas slimes e ele fala que não tem problema, afinal no mundo dele elas só são slimes. Até que de repente as slimes vão pra cima dele, mas ele derrota elas com facilidade. Quando ele vai olhar pra espada, ela já tava toda destruída. De repente ele recebe uma notificação dizendo que ele estava no nível 2. E olha isso, meu mano, o cara tava com todas as estatísticas maximizadas. Ele olha pro símbolo do infinito, mas ele não sabia o que significava. Até que aparece outra tela dizendo que ele tinha desbloqueado a orientação por voz. Ele clica no botão e a Alexa do maluco fala que por ele ter subido para o level 2, ele tinha desbloqueado os seguintes feitiços. De repente, ele recebe um aviso que tinha feitiço de rastreamento e de atração de monstro na bolsa dele. Ele pergunta se então é por isso que as slimes tinham atacado ele assim que ele pegou a espada. Até que cai a ficha, ele percebe que eles estavam tentando se livrar dele. E a Alexa dele pergunta se ele queria remover os feitiços. Ele fala que se tiver como, ele vai querer sim. Ela avisa dizendo que os feitiços tinham sido removidos. E ele pergunta por que eles usariam uma magia tão fácil de remover. Ele fala que ele vai procurar um lugar seguro para viver. E ele recebe um alerta dizendo que essa floresta estava contaminada de malícias, que são substâncias líquidas e gasosas despertadas por demônios e que causavam danos graves em seres mortais. Ela pergunta se ele queria purificar, e ele fala que se tiver como, é a melhor opção a fazer. Ela avisa que esses feitiços consumiriam 1/3 da mana dele, e ele fala que como ele não tem uma quantidade tão grande de mana assim, então não tinha problema. Ele começa a ativar o feitiço e começa a purificar a floresta inteira. Ele fala que isso tinha sido uma luz bem intensa, mas parecia que não tinha mudado nada. É que ele começa a perceber várias notificações dizendo que ele tinha subido de nível. O maluco saiu do level 2 e foi diretamente para o level 367. Então corta a cena e a princesa fala que o que ele fez foi muito cruel. Ele pergunta qual era o problema, e ela fala que por um erro deles, ele não pôde retornar para o mundo dele, e que ainda por cima ele mandou ele para a floresta de Laveza, onde fica o exército do rei demônio. E ele fala que ele era um imprestável que não podia ser um herói, até que chega um dos servos e fala que a magia mais elevada, a magia sagrada de todas de purificação tinha sido usada, e o rei fala que só podia ter sido usada pelo grande herói dele, e que ele não esperava menos daquele que ele mesmo escolheu. E o servo fala que na verdade o feitiço tinha sido usado na floresta de Laveza, e estava oposto de onde o grande herói estava. Enquanto isso, as notificações não paravam de chegar. Ele se pergunta como ele chegou
no nível 367 se ele não tinha matado nenhum monstro. Ele fala que ele não sabia o que significava esse símbolo. Ele pede pro sistema tirar essas notificações da cara dele. Ele pergunta quanta mana ele ainda tinha, e ele se depara com a barra cheia. Ele fala que talvez fosse porque ele não tinha muita magia, por isso a barra encheu tão rápido. Pelo amor de Deus, mano, alguém avisa pra esse cara o que realmente aconteceu? Ele fala que ele foi proibido de morar na cidade, então ele não sabe o que fazer. O sistema fala que ele poderia mudar a sua aparência, assim ninguém ia suspeitar dele. Ele toca na tela e de repente ele se transforma em uma garota. Ele fica envergonhado e ele fala que ele tinha que levar isso a sério. Ele se transforma e ele fala que agora ele pode entrar e sair da cidade que ninguém ia suspeitar dele. Ele recebe uma sugestão para usar o teletransporte, assim ele não ia precisar de mais de um mês para chegar na capital. Ele ativa o feitiço e ele é transportado para a cidade. Ele fala que o mundo dele só os mais fortes podiam usar esse feitiço, mas que nesse mundo tudo era diferente. Ele tem uma ideia e pede pro teletransporte mandar ele pra casa dele, mas claramente que nada aconteceu. Ele começa a caminhar e ele fala que agora ele precisa arrumar dinheiro. De repente ele recebe uma notificação dizendo que era só ele seguir em frente e ele encontrar a guilda de aventureiros da cidade de Clearoyd. E ele fala que será prático demais. Até que corta a cena e a atendente começa a explicar pra ele como o sistema de guildas funcionava. E ele fala que pelo visto era igualzinho no antigo mundo dele. Ela pergunta que nome ele queria se registrar. Ele ia falar Banasa, mas ele fala que pode ser Flew. Ele fala que a única coisa que veio na mente dele foi o nome do cachorro dele. Ela entrega isso pra ele e fala que as informações de registro deles estavam ali. Ele vai pro mural e fala que ele precisava ganhar dinheiro, até que de repente uma garotinha começa a pedir para algum aventureiro levar ela para a floresta da Laveza. E o maluco fala que o exército do Lorde Demônio tinha montado a base de linha de frente lá, e que nenhuma quantia convenceria ele até lá. Ela fala que a família dela morava lá, e que ela queria muito ajudar eles, mas os caras não ligaram muito pra ela. Banasa fica comovido e fala que se ela precisar, ele pode levá-la até lá. Ela fica encantada com a beleza dele, e ela fala que ela não tinha muito dinheiro a oferecer. Ele fala que não tinha problema, ele já esteve naquela floresta antes, que com o teletransporte eles chegariam lá em poucos segundos. Os caras começam a falar que era impossível de conseguir uma magia tão avançada assim, e eles se perguntam se a magia de teletransporte não era um feitiço para iniciantes, até que de repente aparece uma mina, e ela se apresenta como a Belirosa dos Cavaleiros Reais, e ela diz que não parecia que ele tinha habilidades suficientes para usar um feitiço tão poderoso assim. Elas começam a perguntar se ele queria sequestrar ela, ou se ele gostava tanto assim de criancinhas, e pra ele falar quais eram as intenções dele logo. E ele fala que ele não pode chamar a atenção do pessoal do castelo, e que é melhor ele resolver esse mal entendido. Ele fala pra ela que ele é apenas um aventureiro que se chama Flew, que elas podem ouvir com ele para conferir pessoalmente. Até que a cena corta e ela fala que se ele tentar qualquer gracinha, ele vai de arrasta pra cima. Ele usa o feitiço e a Belirosa fica surpreendida. A outra mina fala que sem dúvidas essa era a floresta de De Laveza. A bruxinha pergunta se por acaso ele era um feiticeiro do mais alto nível. E ele se convence dizendo que ele era apenas um iniciante que podia usar um pouquinho de magia. A Belirosa pede perdão pela grosseria dela. E ele fala que tava tudo bem, eles já tinham resolvido um mal entendido. De repente, a garotinha fala que todo o mareço da floresta tinha desaparecido. Quando ele ia falar que tinha sido ele recebe um aviso dizendo que era perigoso e formar um demônio que ele podia usar magia de purificação. Ele não tava entendendo nada. A menina começa a caminhar e pede perdão por ele ter se envolvido nessa situação. De repente, todas elas começam a apontar suas armas para aquela garotinha. Ela fala que ele sabe que essa não é a verdadeira forma dela. E ele pergunta o que tava rolando. E ela fala que eles tinham recebido um aviso de uma garotinha suspeita que tinha solicitado a ajuda dos aventureiros para viajar para essa floresta. Que na verdade ela queria de encontro ao exército do Lorde Demônio. Mas ela não tava entendendo nada. A garotinha começa a ficar assustada e ela dá risada. E fala que ela gosta assim, uma mostradinha. Ela começa a mudar de forma e um lobão gigante aparece. Ela fala que ela é a Fenris, irmã de Fegael dos Quatro Infernais. E ela fala que o irmão dela tinha mandado ele buscar comida, mas quando ela voltou, ele já estava morto. Ela começa a usar o malício e as garotas começam a cair. Ela fala que ela não esperava um demônio dos Quatro Infernais. Banasa tenta ajudar elas. Ela fala que pelo visto ele não tinha sido afetado pelo malício e que ele era bem mais durão que elas. Ela vai para cima deles e ele salva ela. Ela fala que os lupinos nunca deixam a presa deles escapar. Ele fala que não tem como ele fugir e proteger as quatro, e que nesse caso só tinha um jeito. Ele usa o teletransporte e manda as quatro para o castelo de novo. Ela pergunta qual os planos dele em ficar sozinho com ela, se por acaso ele tava querendo ser a refeição dela. Ele fala que ele não sabe porque ele foi escolhido, mas ele não ia morrer desse jeito sem fazer nada. Ela fala pra ele não subestimar ele. Ela vai pra cima dele e ele usa um salto meteórico. Ela vai atacar ele, mas ele bloqueia. Ela tenta de novo e ele manda logo um radamunho nela. Ela teletransporta atrás dele e ele usa magia gravitacional. Ela fala que ela não tava conseguindo se mexer. Ele fala que agora que ela tava imobilizada, ele tinha que fazer alguma coisa. E a Alexia do maluco recomenda ele usar magia de subjugação, uma magia que escraviza o alvo, podendo controlar seus pensamentos e ações. A Lobuna até tenta usar os feitiços dela, mas ela não arrumou nada. O sistema recomenda que ele use a magia de subjugação. Ele fala que ele não vai usar. A Loba começa a usar todos os seus feitiços, mas nada tava dando certo. Ela fala pra ele usar magia de subjugação. E ele fala que vir para um outro mundo para escravizar alguém nem nos sonhos dele. A Loba cai no chão e a mana dela tinha acabado. Ela fala que não existe caminho na vida para um guerreiro que não sabe lutar. Ela pede pra ele acabar com o sofrimento dela logo. Ele fala que ele não quer matar ela e que na verdade ele nem gosta de lutar. Ele cancela o feitiço e ela fala que ela é um demônio e que não faz sentido ele poupar a vida dela. Ele fala que ele não tá aí se ela é um humano ou um demônio. E ele fala que ele não quer matar uma pessoa que já se rendeu. Ela se comove e fala que ele é muito ingênuo. Ela se transforma e ele percebe que ela estava sem roupa. E ele joga a capa nela. Ele fala que se ela prometer não fazer mal para os humanos, ele vai fingir que nada aconteceu. Ele fala que ele vai pegar uma roupa na bolsa mágica dele. E quando vai ver, ela já estava desmaiada. Até que corta a cena e já estava anoitecendo. E ele começa a dar uma olhada na lista de feitiços dele. Ele se lembra dos caras que estavam duvidando da magia de teletransporte dele. E ele pergunta por que ele tinha uma magia tão poderosa assim. Até que a lobinha acorda e ela era pra ele. Ela fala que por mais forte que ela fosse, ela não podia fazer nada. E que ela pensava que os humanos fossem uma raça fraca. Ela se veste e vai falar com ele. Ele pergunta se ela estava bem. E ela fala que sim. Ela pergunta se ele tinha usado a magia de cura nela. Ela fala que qualquer outra pessoa teria matado ela. E que por conta disso, ela prometia nunca mais entrar em conflito com os seres humanos. Ela fala que como ele tem um poder tão imenso assim, ela vai dedicar a vida inteira dela para pagar essa dívida
vida com ele. Ele fala que não precisa fazer isso. Ela fala que ela pode ser escrava dele o que ele quiser, mas pra ele deixar ela ficar do lado dele. Ele fala que ele não queria escravos, muito menos possuir pessoas desse jeito. Ela faz uma carinha triste e ele fala que ele não vai mudar de ideia. Ela fala que se ela não pode ficar do lado dele, só resta a morte. Ele fala pra ela parar e ele fala que ele deixa ela ficar do lado dele. E ela fica toda animadinha. Eles começam a conversar e ele fala que ele tinha vindo de outro mundo e que ele veio como um candidato a grande herói deste reino, mas ele não tinha nenhuma habilidade e que como ele não pode voltar para o mundo dele, ele decidiu viver por aqui e mudar a aparência. E ele fala que esse é o rosto verdadeiro dele e que ele não sabe pra onde ir e nem o que fazer e que se ela viesse com ele, ela ia ter problema. Ela fala que ela não se importa e que a raça dela vive para aqueles que eles enxergam como líder. Ela pede pra ele deixar ela ficar com ele. Ele pergunta se ela realmente queria isso. Ela fala que sim e pula em cima dele. Enquanto isso, o rei estava conversando com um grande herói e ele fala que os soldados tremeram na base quando eles viram uma simples criatura mágica. Ele fala que ele tinha feito de tudo e o rei pergunta se ele estava dizendo que a culpa era dos soldados e ele fala que o rei deveria ser grato por ter ele. Ele vira as costas e deixa o rei falando sozinho. O rei pergunta como o grande herói tinha saído nessa batalha e ele fala que ele só permaneceu na retaguarda e que ele fugiu enquanto o resto lutava. E o rei não gostou nada dessa notícia. O herói mimadinho começa a caminhar estressado. Ele fala que ele já estava treinando há mais de um mês e nenhuma das suas habilidades tinha subido. Ele começa a reclamar e aparece a serva dele. Ele fala que ela apareceu em boa hora e que ele oferecia a ela todo o luxo do dinheiro do castelo. Até que chega um novo dia, o Banaz fala que ele precisava entrar para alguma guilda de aventureiros, ver se ele consegue arrumar uma graninha e depois procurar uma casa para ele passar a noite. Ela fala que então ela vai acompanhar ele e ela chama ele de senhor. Ele fala que ele não precisa chamar ela assim. De repente, o maluco da feira chama ela de patroa e pergunta se ela quer algum legume. Ela pergunta por que ele chamou ela desse jeito e ele fala que ele deve ter pensado que eles eram casados, que era uma ótima ideia. E se todos pensassem que eles fossem casados, eles iam ser menos suspeitos ainda. Ela fica toda animada e fala que não existe uma honra maior para uma lupina do que ter um marido tão forte assim. E ele fala que eles sonham fingir mesmo e ela fala que isso não importa e ela chama ele de amor. E ele fica todo envergonhado. Chegando lá, ela fala que os humanos eram estranhos e ele fala que ele também usava um desse. Ela pergunta se ela tava combinando com ele. Ele fala que sim. Ela fala que a raça dela faz um ritual de casamento, pegando os ossos da presa que eles caçaram juntos e assim eles tomavam posse compartilhada juntos. Ele fala que ela não ia forçar ele a engolir ossos. A atendente pergunta que nome ela queria se registrar. Quando ela fala o nome dela, o Banasa fala que podia registrar ela como Uriz. Ela fala que ela esqueceu que eles não podiam usar o nome verdadeiro deles. E ele fala que a partir de agora ela teria que viver como uma humana. Quando de repente a atendente fala que tinha uma missão urgente. Um grande grupo de Sarkobers estavam indo em direção à cidade. Tava todo mundo em choque. Afinal, essas foram as criaturas que tinham derrotado o exército do grande herói. Ela fala que dessa vez a recompensa por cada cabeça de urso ia ser multiplicada por 10. Banasa fala que seria muito lucrativo, mas era melhor ele evitar. A Fênix fala que ele podia dar conta de um exército de Sarkobers sozinhos. E ele fala que se nenhum exército do grande herói for capaz, ele não tinha chance. Ela fala que nesse caso ela vai sozinha e que se ela vencer, essa vai ser a prova de força dele. Afinal, ele tinha derrotado ela. Ele usa o teletransporte e eles avistam uma casa. E ele fala que deveria ser a casa que a guilda deixou ele usar. Ela fala que ela pode muito bem derrotar ele sozinho. E ele fala que ele não podia deixar ela sozinha e que ele queria testar alguns feitiços. Ela fala que se eles continuassem juntos, eles poderiam derrotar até mesmo o Lorde Demônio. E que agora eles vão derrotar logo esse exército de Sarkobers e pegar logo aquela recompensa. Até que eles escutam um grito e eles vão correndo. Eles se deparam com aquelas cavaleiras. Uma delas vai pra cima do bichão, mas ele empurra ela pra longe. Banasa dá magia de relâmpago e o bichão cai tudo no chão. Quando o outro ia pra cima dela, a Fênix dá um pisão no bichão e o maluco já era. Ela fala que o Banasa era bonzinho demais. E a Beleiros fala que então era ele e que ele tinha salvado ela de novo. Ela fala que elas estavam preocupadas porque ele estava enfrentando aquele monstro sozinho. E a Fênix não gostou nada de ser chamado de monstro. O Banasa apresenta ela como Uriz e fala que ela era a companheira de viagem dele. Ela fica triste e pergunta por que ele não apresentou ela como esposa. Quando de repente aparece um Sarkober atrás dela. E ele fala pra ela tomar cuidado. Ela dá uma encarada no bichão e ele tremeu na base. Ele cai pra trás e ele começa a pedir desculpa. O Banasa fala que eles não podem ignorar isso. Ele faz uma carinha triste e ela sugere que eles façam ele de subordinado. Ele pergunta se ela não quis dizer animalzinho de estimação. A Beleirosa pergunta se ela tinha ouvido certo. E a Aris fala que eles são tão fortes que eles superam até mesmo o exército do grande herói. E que ia ser bom ter um desses como aliado. O Banasa usa um feitiço e coloca uma coleira nele. E ele fala que não ia dar certo ele sair por aí com ele assim. Então ele usa o feitiço e transforma ele em um coelhinho fofinho. A Aris fala que assim parece que tá faltando imponência. E pergunta qual vai ser o nome dele. E ele fala que eles poderiam chamar ele de Sarber. A Lourinha pergunta quem era eles. Que eles não só fizeram o que o exército do grande herói não conseguiu fazer, mas eles também adotaram um de estimação. Até que a cena corta e elas começam a se apresentar. Ela fala que ela é Berirussa e que ela é uma cavaleira do reino de Clearoyd. Essa aqui é a Blossom. Ela usa a força que ela ganhou na fazenda da família dela para servir como cavaleira. Essa aqui é a Bard. Ela cuidava dos cavalos do exército, mas ela acabou virando uma cavaleira também. E por último, a Milano. Ela é uma feiticeira especialista em magia defensiva. A Lourinha fala que ela sabe que é pedir demais, mas ela gostaria muito de ser treinadas por ele. Ela fala que como o exército do grande herói foi derrotado pelo Sarkobers, o grande herói disse que só ia lutar quando tivesse pessoas capazes para isso. E que ele tinha se trancado dentro da fortaleza. E o rei ordenou que todos devem melhorar suas habilidades para poder enfrentar monstros como o Sarkobers. Ela fala que elas quatro juntas não são capazes de derrotar um único Sarkobers sozinhas. E para ele ajudar elas, ele começa a pensar e ele fala que nem ele sabe como ele usa as magias dele. Imagina ensinar elas a lutar. Ele olha pro lado e a Fênix estava pistola. Ela fala que essas mulheres eram sem vergonha demais. Ele fala que na verdade ele apresentou ela errado, que na verdade ela era a esposa dele e que ele queria viver uma vida tranquila com ela. A mina fala que elas não queriam atrapalhar ele. A esposa dele fala que ele nunca abandona os necessitados e que ele deveria treinar elas. Ele fala que ele não é um cara tão bom para dar mais do que ele tem. E ele fala que ele não garante ensinar elas tão bem, mas se elas quiserem, tudo bem. Elas agradecem ele e fala que esse lugar era perigoso demais, que se eles podiam alugar um pedacinho da casa deles para ele. A Fênix fala que não tinha problema, tinha quartos suficientes e que eles poderiam dormir juntos na cama como eles sempre faziam. Ele fica em choque e ela fala que afinal eles são casados. Até que corta a cena e esse aqui
que é o castelo do Lorde Demônio. Essa mina fala que sabe o que tinha acontecido. Ela fala que o feitiço de purificação não foi usado pelos magos do rei, e sim por um indivíduo qualquer. O Rei Demônio pergunta como um cara normal poderia usar uma magia para eliminar demônios instantaneamente. Ele manda ela capturar ele e fala que ele queria a cabeça dele a qualquer custo. Até que o dia amanhece e o Banaz dá de cara com a Fênix dando um bom dia pra ele. Ele pergunta o que ela tava fazendo no quarto dele, e ela fala que eles eram um casal e que ela dormiu com ele. Ele começa a ter um flashback dela dizendo que a partir de hoje ela estava pronta para servir de corpo e alma para ele. Ele fica em choque e fala que isso não. Ela fica triste e pergunta se ele não tava gostando dela. E ele fala que não podia ser assim de repente, e que eles precisavam saber o que eles estavam sentindo antes. Ela fala que os relacionamentos humanos eram complicados demais, e ele fala que eles não podiam fazer o que eles não deviam. E ele fala que ele vai lá dormir no sofá. Ela fala que se as meninas verem, elas iam duvidar do relacionamento deles. O flashback acaba e ele pergunta se ele realmente ia ter que dividir o quarto com ela. Ela fala que tá na hora de se trocar, e ele fala que não precisa. Quando de repente aparece a Bellerosa, ela vai dar um bom dia pra ele e ela acaba se deparando com isso. Ela fecha a porta e pede desculpa pra eles. Balazar fala que com certeza ela pensou que não devia. Até que a cena corta e a Bellerosa tá de cara com o javali gigante. Ela tenta intimidar ele, mas ela sai correndo. Ela tenta acertar ele, mas ela é um ataque. Quando o javali ataca ela, a Fênix manda a bruxinha usar a magia de defesa dela. Balazar manda ela atirar nele. Ela atira, mas não adiantou de nada. A Melano fala que ela estava sem mana e o escudo desativa. Elas começam a fugir desse javali gigante. Balazar fala que pelo visto o treinamento vai ser bem complicado. Até que corta a cena e eles começam a dar uma olhada no quarto. A Bellerosa pergunta se tinha certeza que elas podiam dormir nesse lugar. Ele fala que o treinamento delas ia demorar um tempinho e que ele não podia deixar elas dormirem no chão. As garotas agradecem ele até que aparece a Fênix. Ela fala que a refeição já estava na mesa. Quando eles vão ver, era logo carne de javali, meu parceiro. Ela fala que ela cortou em pedaços bem grandes para comemorar a mudança deles. Ele fala que se possível, eles queriam comer uma comida que não fosse crua. Ela pergunta se ela teria que assar a carne e ele fala que podia deixar que ele mesmo faria isso. A Bellerosa vai ajudar ele e ela fala que a carne é sempre melhor quando ela é consumida crua. Até que corta a cena e o banquete estava na mesa. Ela pergunta se ele tinha usado magia para cozinhar e ele fala que ele gosta muito de cozinhar e que a Bellerosa era muito habilidosa. Ela fala que na verdade ela é mais habilidosa na cozinha do que em campo de batalha. Ela fala que a família dela é nobre, mas eles não têm dinheiro para pagar um cozinheiro, então eles mesmos preparam a comida deles. Elas começam a comer e fala que tava gostoso demais. A Fênix fala que não tem como isso ser gostoso e que só tinha mato nessa comida. O Banaz fala que era bem nutritivo e que foi ele que tinha preparado a salada. A mina fala que se ela não quiser, pode passar pra ela. E ela fala que ela vai comer a comida que o marido dela preparou. Ela mete na boca e fala que tava gostoso demais. E ele fala pra ela experimentar a carne. Quando ela vai comer, ela se depara com o sabor mais gostoso da vida dela. E ele fala que quem fez a carne foi a Bellerosa. Ela pergunta se ela tinha gostado. Ela fala que a carne até tava no ponto aceitável, mas na próxima vez quem ia cozinhar pra eles ia ser ela. E o Balazar fala que ele não podia esperar por isso. Até que corta a cena e os malucos perguntam como eles conseguem trazer tantos javalis da montanha assim. E ele fala que talvez eles tinham exagerado um pouco. Ela pergunta pra ele se enquanto eles conferem os monstros, ela podia dar uma volta na cidade. Ele pergunta se ela queria ser acompanhada. E ela fala que era algo particular que ela precisava resolver. Até que de repente aparece um mano com cabeça de cachorro. Ele pergunta se eles podiam conversar um pouco. Ele fala que quando acabar, ele vai esperar ela por aqui. Ele se despede dela e ela pega um papel e diz que o show vai começar. Enquanto isso, o cabeça de cachorro começa a conversar com ele. E ele fala que o assunto mais falado da cidade são os feitos dele. E ele pergunta se ele gostaria de usar a força dele a serviço do grande herói. E assim, ele receberia o título de cavaleiro honorário. Ele fala que ele nunca tinha visto uma dupla de aventureiros derrotarem tantos monstros de rank A. Ele começa a pensar e ele fala que isso realmente ajudaria muitas pessoas. Mas como ele veio de outro mundo, ele não tinha motivo nenhum para entrar em conflito. Ele pede desculpa e diz que ele não estava interessado. Até que corta a cena e ele se depara com a esposa falsificada dele. Ela pede desculpa pela demora. Ele pergunta se por acaso ela tinha enfrentado alguma criatura mágica. E ela fala que não era nada demais. Ela começa a pensar e ela fala que ela não sabia que era tão difícil assim cozinhar. O flashback começa e a Balufa fala que uma das maneiras de conquistar o coração de um homem é enchendo a barriga dele. Elas vão descascar legumes, mas ela acaba esmagando. Ela fala pra elas jogarem o sal com delicadeza e ela derruba o pote inteiro. Ela fala pra esperar com calma e no fogo baixo. E ela fala que ela não tinha tempo pra isso. Ela usa magia e acaba explodindo tudo. O flashback acaba e ela fala que ela vai conquistar o coração dele. Até que chega a noite e o Herói Mimadinho tava sabendo dos aventureiros. E ela fala que uma dupla sozinha conseguiu derrotar um número gigante de criaturas mágicas. E que com a ajuda desses dois aventureiros, eles iam poder atacar o exército das trevas. Ele fala pra trazer eles até ele. E que ele mesmo colocaria eles a serviço dele contra o Lorde Demônio. Até que um mês depois se passa e ele agradece a oferta do castelo, mas ele diz que ele não estava interessado. Ela pergunta se ele quer que ele faça eles entenderem de uma vez por todas. E ele fala que ele não tem culpa, ele só estava fazendo o trabalho dele. Ele dá de cara com a horta e ele fica impressionado. Ela fala que isso era o mínimo que ela podia fazer e que o Cyber tinha ajudado ela bastante. Enquanto isso, a mina tava treinando. E a Fênix fala que ela não ia evoluir atirando apenas em um alvo parado. E ela fala que ela não pode matar esses animais fofinhos. A Fênix fala que ela diz isso, mas que na verdade a carne das aves era macia e saborosa. E a Melano tava exausta. E ele fala que ele tinha feito um anel mágico para restaurar a mana dela mais rápido. E para ela fazer o teste, ela coloca o anel e ele fala pra ela ficar o dia inteiro com ele. Ela tira do dedo do meio. Quando ela tentar colocar no dedo anelar, aparece a Fênix e fala pra ela não se atrever a colocar no dedo anelar. A Bellerosa começa a pedir socorro pro Banaz, mas a Fênix aparece e fala pra ela parar de bancar a donzela em perigo. E pra ela parar de fingir que ela era fraca para receber a atenção do marido dela. Enquanto isso, elas estavam sendo observadas. Até que corta a cena e o banquete estava na mesa, mas dessa vez foi a Fênix que fez. Elas falam que ela evoluiu bastante desde a carne crua. O Banaz pergunta desde quando ela começou a aprender a cozinhar assim. Ela fala que quando ela acompanhava ele até a guilda, ela fazia uma aula de culinária. Ela pensava que poderia ser feito só com um pouquinho de magia, mas ela estava enganada. Ela fala que antigamente ela só vivia pelo combate e que aprender coisas novas estava deixando ela bem feliz. Ela fala que ela tinha preparado um prato especial para o marido dela. Ela começa a lembrar da gordura falando que o arroz com curry era perfeito para conquistar o coração de um homem. O Banaz vai experimentar e ele fala que tava uma delícia e que ele tava até pensando em repetir. Ela abraça ele, enquanto isso aparece
aparece aquela mina que tava no castelo do Lorde Demônio. E ela fala que antigamente ela era a guerreira mais formidável do exército do Rei Demônio. E o que tinha acontecido agora? A Fênix aparece atrás dela e fala que ela que pergunta o que ela tava fazendo aqui. E ela fica em choque. De repente, ela tava tomando chá com eles, mas tava quente demais. Ela fala que ela pensava que a assistente do Lorde Demônio tinha coisas mais importantes para fazer em vez de ficar passeando. E o Balazar pergunta se ela era mesmo a assistente do Lorde Demônio. Ela fala que ela só veio para observar a área, mas ela acabou encontrando eles e ela acabou ficando curiosa. A Fênix fala que agora ela estava morando com o marido dela e que agora ela era casada e que ela esperava que ela não tava tentando atrapalhar eles. Ela fala que claro que não. Ela acaba se queimando de novo. O Balazar pergunta se tava quente demais e ela fala que tava perfeito. Ela começa a olhar pro Balazar e ela pergunta por que a presença de 2 demônios não estava dando medo nele. E ela tenta ver a avaliação dele, mas ela não consegue. Ela fala que isso não acontece mesmo nem quando ela tenta usar com o Lorde Demônio. Ela fala que o ambiente tinha mudado por essas bandas e que ela não encontrou nenhum demônio no meio do caminho. O Balazar fala que então o feitiço de purificação dele tinha mesmo feito efeito. Ela queima a língua e pergunta se então tinha sido ele. Ela fala pra Fênix que ele não apenas matou o irmão dela, mas ele também matou todas as tropas que estavam naquela floresta. O Balazar fica assustado e ela manda ela calar a boca. O Balazar pergunta se ele realmente tinha matado o irmão dela. Ela fala que poucos humanos são capazes de usar um feitiço assim e que ela já suspeitava que tinha sido ele. Ela fala que o irmão dela era um lupino e que ele odiaria que as pessoas ficassem lamentando por ele e que por ele ser um dos 4 infernais era culpa dele não ter sobrevivido. Ela fala que ela escolheu ele como marido dela porque ele era uma pessoa muito forte e que nada ia mudar o que ela tava sentindo por ele. As garotas aparecem e pedem desculpa, mas elas acabaram ouvindo a conversa deles e que elas não imaginavam que ela era a lobona que tinha atacado eles. A assistente do Lorde Demônio fala que era um perigo para o exército do Rei Demônio, até que ela tem uma ideia e ela pede pra lutar com ele. E ele fala que ela tava subestimando ele e ela fala que assim ela podia acabar com os dois de uma vez. A Fênix fala que ele não podia aceitar, pra ele tomar cuidado, porque ela tava fazendo isso pra tentar atacar ele. Então a cena corta e ela fala que o duelo ia acabar assim que alguém desistisse. E ele fala que ele já tava pronto. Ela vai pra cima dele e ela usa 2 ataques ao mesmo tempo. Ele estala o dedo e bloqueia o feitiço dela. Ela fica assustada e ele usa o feitiço de crucificação. Ele fala que ela era o adversário dele e que ele não ia deixar ela atacar a Fênix. Ela pede desculpa e desiste. Até que chega o dia seguinte e ela pede desculpa por ter escondido elas. E que se elas quiserem contar para o castelo, que elas podiam ficar à vontade. A Fênix diz que ela já tinha jurado lealdade total ao marido dela e que ela não fazia mais parte do exército do Rei Demônio. A Bilurosa fala que como elas são cavaleiras, elas são obrigadas a avisar o castelo, mas elas não são obrigadas a avisar quando as pessoas não têm mais intenções. Elas falam que elas ajudou demais no treinamento delas e que agora elas têm uma dívida com ela. O Balazar agradece elas e eles vão lá pra fora. E quando eles vão ver, a Illuminus estava em cima dos dragões do exército do Rei Demônio. O Balazar pergunta como assim. A Bilurosa fala que antigamente essa legião de dragões dizimava centenas de batalhões de humanos e que eles eram muito fortes. Ela fala que se eles fossem leais ao Lorde Demônio, ela vai poupar a vida deles. O Balazar fica todo feliz por ter visto um dragão de verdade. E a Fênix pergunta se não tinha dragões no mundo dele. Ele fala que até tinha, mas ele nunca tinha visto um de verdade. Ela se espanta de ver que ele não tinha se assustado. Ela dá o comando para os dragões e o Balazar usa a magia sagrada do martelo divino. E ele derrota os dragões como se não fosse nada. Ela pergunta como ele tinha eliminado os melhores dragões tão fácil assim. E os dragões fugiram de medo. A Fênix fala que essa menina era abusada demais. E a mina fazendeira fala que se ela tivesse sorte, ela teria o título de matadora de dragões. E o Balazar fala que ela podia tentar. E ele pede para ela jogar a enxada dela. Ela taca a enxada e ele usa a magia de aprimoramento. A enxada vai a milhão e perfura a garganta do bichão. E quando ela vai conferir, ela tinha mesmo conseguido o título de matadora de dragões. As meninas falam que elas também queriam. E o Balazar fala que infelizmente os dragões já tinham fugido. A Bilurosa cai no chão e começa a se lamentar. Enquanto isso, o Lorde Demônio estava vendo tudo pela bola de cristal dele. Ele fala que ele não era um grande herói, que ele era apenas um aventureiro, que não fazia sentido ele conseguir uma magia desse nível. Ele abre um portal no chão e o Rei Demônio fala que ele mesmo vai dar o próximo passo. O Balazar usa o teletransporte e fala que ele colocou uma barreira em volta da casa. E se algum demônio aparecer, ele vai ficar sabendo. A Fênix fala que se aquela gata aparecer de novo, ela vai quebrar a cara dela. Ela lembra dela e fala que ela se irrita só de lembrar. Ela fala que ele não deveria ter deixado ela fugir e que ele era bonzinho demais. Ele fala que na verdade ele não tinha feito isso por bondade. Ele começa a ter um flashback lembrando que ele tinha sido responsável por matar o irmão da Fênix. Ela pergunta o que aconteceu e ele fala que estava de boa. Enquanto isso, as garotas estavam olhando para os atributos da Blossom. Ela fala que ainda não estava acreditando que ela tinha o título de matadora de dragões. E a Milano fala que essa é a lendária enxada que atravessou o pescoço de um dragão. Ela fala que ela deveria ter usado uma arma mais legal. A Bilurosa começa a vazar e elas perguntam pra onde ela ia. E ela fala que hoje o treinamento dela era caçar feras mágicas. As garotas ficam surpresas e elas falam que elas deveriam ser dedicadas igual a Bilurosa. Ela começa a caminhar e fala que na verdade ela queria aquele título de matadora de dragões. E que com esse título até um plebeu pode se tornar um nobre. E que era o sonho de todo aventureiro. E que se ela tivesse conseguido, ela teria restaurado a grandeza da família dela. E eles poderiam voltar para a capital. Assim quando o pai dela era um respeitado cavaleiro do reino. Até que aparece um cara e fala que alguém conhecido dele morava por essa região. E se ela sabia de algo? Ela fica desconfiada e ela fala que essa floresta estava cheia de monstros. E ele não estava nem equipado. Ela pergunta se ele estava procurando o Sr. Phil ou a esposa dele. E ele fala que ele era conhecido da esposa. Ela fala que então isso significa que ele é do exército do Rei Demônio. Ele treme na base e ela fala que ela quer saber as intenções dele. Caso contrário, ela vai quebrar a cara dele. Ele fala que ele fazia parte do exército do Lorde Demônio e que ele só queria ver uma antiga companheira dele. Ele fala pra ela deixar um recado pra ela, pra eles conversarem dos velhos tempos enquanto eles tomam uma xícara de chá. Ela pergunta qual é o nome dele. Ele era pra ela e fala que o nome dele é Gozal. Até que de repente aparece eles. E o Balazar pergunta se ela tava de boa. Ela fala que o Gozal do Lorde Demônio tinha acabado de passar por aqui. A Fênix fala que ele poderia ter inventado um nome melhor. O Balazar fala que ele tinha recebido o aviso da barreira. E quando ele foi ver, ele ficou surpreso. E que de acordo com a tela de atributos, ela tava falando com o Lorde Demônio. Ela fala que não
não podia ser verdade. Ela começa a se tremer e a Fênix fala que ele é assim o Lorde Demônio e que o nome verdadeiro dele era Go. Ela fala que ela apontou a espada para o Lorde Demônio e que esse era o fim dela. Até que chega o dia seguinte e ele recebe uma visita. Ele fala que ele não falava com ela há muito tempo. O Bananas se apresenta e pergunta se ele pode chamar ele de Gozal e ele fala que podia. O Bananas fala que ele pode ficar à vontade e o Rei Demônio acha estranho não ter demonstrado nenhum sinal de medo na presença dele. Até que a Belirose aparece e ela dá de cara com o Lorde Demônio. Eles começam a tomar um chá e ele fala que uns dias atrás eles tinham lidado com a subordinada dele. A Belirose estava se cagando de medo e pergunta o que ela estava fazendo do lado dele. E por falar em chá, eu aconselho você a se inscrever no canal e deixar o like no vídeo. O Lorde Demônio vai aparecer na tua casa para tomar uma xícara de chá com você. Quem avisa, amigo, hein? A Fênix pergunta qual era o motivo da visita e a Lourinha tava se tremendo toda. Ele fala que ele vai ser bem direto. Ele pergunta se o Bananas gostaria de se juntar para o exército dele. O Bananas agradece, mas ele fala que ele não queria. Ele fala que ele tinha certeza que o rei estava querendo colocar a mão nos poderes dele. E porque além dele não servir o rei, ele ainda estava vivendo escondido. Ele fala que ele até podia ser um humano, mas isso não significa que ele deve apoiar ele. E que ele não vai se intrometer numa guerra que ele nem sabe o motivo. O Lorde Demônio pergunta se então ninguém tinha contado pra ele. E ela fala que como ele não queria se intrometer nisso, ela não contou nada pra ele. Ele fala que essa guerra já durava mais de 500 anos. Ele fala que o primeiro Lorde Demônio era um estranho que veio de outro mundo para governar esse. E foram os demônios que aceitaram eles. Afinal, eles eram oprimidos pelos seres humanos. Ela pergunta por que ele estava contando para o marido dela. Ele fala que quanto mais tempo durava a guerra, mais intenso o conflito ficava. E que não dava mais pra acabar com essa guerra. O Bananas pergunta se então ele queria acabar com a guerra. Ele fala que de uns séculos pra cá, as gerações tinham mudado. E que ele não tinha interesse nenhum em governar esse mundo. Mas no entanto, ele ainda era o Rei Demônio. E que ele não podia ignorar quando uma ameaça se alia aos inimigos dele. O Bananas estava de boa. A Lourinha estava se cagando. Ele fala pro Bananas se juntar a ele. Ele não iria se arrepender. O Bananas fala que ele acha que ele tá subestimando ele. E nessa guerra de humanos e demônios, ele não ia escolher nenhum lado. O Lorde Demônio dá um sorriso e o Bananas estava de boa. Ele começa a dar risada e pergunta se foi assim que ele recusou as ofertas do rei. O Bananas fala que ele fica feliz de saber que ele estava aberto ao diálogo. Ele se levanta e ele diz que isso não quer dizer que ele desistiu e que ele vai voltar de novo, que não foi só o Bananas e que ele estava surpreso que a Belirose estava intacta na presença do Lorde Demônio e que ela era uma mulher interessante. As meninas vão conferir ela e ela estava brisada. Até que chega um novo dia e ela acorda. Ela fala que ela tinha perdido a consciência depois daquilo. Ela pede desculpa para todo mundo. E o Lorde Demônio perguntou se ela finalmente tinha acordado. E ele fala que ele estava se preparando para tomar um cafezão e que a comida da Fênix era deliciosa. Ela fala que depois que ele comer, ele vai vazar daqui. E a Belirose já estava se cagando de novo. Ele pergunta qual o problema e para ela vir comer com ele. Ela fala que ela tinha que trocar de roupa. E ele fala que ela tinha um jeito bem gracioso. Até que a cena corta e é um novo dia. A Belirose abre a porta de fininho e começa a olhar pros lados. Quando vai ver, o maluco tava atrás dela. Ele fala que ele queria ter uma conversa com ela. Ela fala que ela precisava treinar a espada e sai correndo. Mas um dia se passa e ele vai falar com ela. Ela fala que ela tinha que lavar roupa. Eles estavam de boa na horta e ele começa a caminhar até ela. Ela fala que ela tinha que recolher lenha pra lareira. E ele fala que ela era bem trabalhadora. De repente, o rei recebe a notícia que o demônio tinha sido visto dentro da casa do Bananas. O rei fica pistola e fala que se já não bastava ele negar as negociações dele, ele ainda se juntou com o exército das trevas. Ele fala pra enviar todas as tropas. E a princesa fala que não existia nenhuma prova disso. E que se eles irritassem ele, isso poderia causar que ele se juntasse de uma vez por todas com o exército do Lorde Demônio. E que eles precisavam ouvir o que ele queria dizer. O rei manda ela calar a boca. Até que aparece o Herame Maginho. O rei pergunta se finalmente ele tinha decidido sair da fortaleza. Ele fala que ele quer alguns soldados. E que se eles não obedecem os recados, eles vão obedecer à força. Ele fala que ele vai tomar um chá na casa do Bananas. E ela fala que é perigoso. Ele fala que diferente do rei humano que não dá ouvido pra ninguém, ele sim sabia conversar civilizadamente. Ela fala que ele não pode ficar indo visitar ele com tanta frequência. E ela se pergunta o que tinha de tão especial nele. E o maluco já tava vazando. Até corta a cena e a Fênix pergunta por que ele tava tão concentrado. Ele fala que ele quer vender alguns equipamentos com escama de dragão. Ela fala que tava perfeito. Ele fala que ele precisava fazer alguns testes antes e vender bastante pra eles continuarem morando aqui. Ela pergunta se realmente é isso que ele quer. Ele pergunta o porquê. Ela fala que se ele fosse a serviço do grande herói, ele poderia ganhar uma quantia sem comparação e com muito menos esforço. Ela pergunta se era por causa dela e ele fala que não. Ela fala que ele é uma pessoa muito boa e ela pensou que ele estava tendo consideração por ela. Ele fala que na verdade ele não é um cara tão bom assim e por ele ter esses poderes tão fortes, ele prefere evitar qualquer tipo de conflito. Ela fala que isso é ser uma boa pessoa e que isso é uma coisa que ela admirava muito nele. Até que de repente alguém bate na porta. Ela fala que deveria ser o chato do Gozal de novo. A mina fala pra ele vir correndo e o coelhinho tava pistola. O Bananas tava conversando com o batalhão do Herame Maginho. Ele fala que ele escolhe se ele quer se aliar pra atacar o Lorde Demônio ou caso contrário, ele seria executado. Ele começa a se gabar e ele fala que ele tinha mandado bem. E ele fala que o carisma dele tinha calado ele e que era só ele manipular ele e fazer ele derrotar o Lorde Demônio pra ele. O Bananas pede desculpa por ter tanta gente reunida assim, mas ele fala que ele não vai se intrometer numa guerra dessa. O Herame Maginho pergunta se então ele queria ser executado e as meninas falam que ele deveria escutar ao lado dele. E ele fala que se elas não convencerem ele a se aliar a eles, eles vão prender elas. O Bananas fala que ele não tinha escolha. Ele fala que ele não quer se envolver nesse conflito, que é melhor ir pra um outro lugar. Ele pergunta o que a Fênix acha. E ela fala que ela vai acompanhar ele pra onde ele for. O Herame Maginho fica pistola. E as meninas perguntam se elas podem ir com ele. Ela fala que ela sempre aprendeu que os demônios deveriam ser eliminados. Mas depois que elas conheceram eles, tudo passou a ser diferente. Elas começam a pedir por favor pra ele levar ela com eles. O Maginho pergunta se eles acham que eles são capazes de escapar desse círculo. O Bananas levanta a mão e começa a ativar a magia de teletransporte. Ele fala que ele deveria usar essa magia. Afinal, ele é o grande herói. Tudo começa a brilhar. E quando os caras vão ver
vê, ele não só sumiu, como ele levou a casa e a horta também. O cachorro fala que esse foi o demônio que estava entrando em contato com o aventureiro. O rei demônio se espanta e os malucos apontam a lança pra ele. Ele começa a ficar nervoso e fala que será culpa dele, e que eles vão aprender a não tirar o café da manhã dele. Ele começa a ficar pistola e dá o comando pra todos os demônios atacarem o reino de Cleroy, e que ninguém atire a lourinha dele. A mina fala pra eles atacarem logo, e do nada, os olhos das estátuas começam a ficar vermelhos. O céu começa a escurecer e esse herói de merda já tava fugindo. Enquanto isso, os malucos já tinham se teletransportados. Elas ficam surpresas de ver que a horta também tinha vindo com ele. Ela pergunta onde eles estão, e ele fala que era perto de onde ele tinha tentado vir vender os materiais. Ela fala que o Lorde Demônio não vai vir incomodar ela, e a habilidosa fica aliviada. A mina fazendeira fala que ele tinha gostado dela. O Bananas pede desculpa por ter metido ela nessa. Ela fala que não tinha problema, e que ela era a esposa dele, e ela vai seguir ele pra qualquer lugar. Ela fala que ela vai fazer um rango dos brabos pra comemorar a mudança, e as meninas falam que elas não podem esperar. Enquanto isso, a guerra tava correndo solta, meu parceiro. Os demônios estavam destruindo tudo e todos que ficavam no caminho deles, até que de repente um cavaleiro aparece, e ele fala que as linhas de defesa estavam caindo uma por uma. O rei pergunta onde o grande herói estava, e ele fala que ele tinha se trancado na fortaleza de novo. O rei manda convocar ele imediatamente, até que aparece um velho e ele fala que ele vai ter que convocar todos os magos do reino para o feitiço de purificação. O rei fala que se eles fizerem isso, vai dar merda, e o maluco fala que eles não podem contar com a ajuda do herói mimadinho. Enquanto isso, o Lorde Demônio pergunta qual é a situação, e a mina fala que o momento estava próximo. Ele fala que eles vão se retirar. Ela pergunta por quê. Ele fala que eles usaram a magia de purificação para não deixar nenhum soldado ser atingido. Enquanto isso, os magos estavam reunidos. Tava todo mundo fazendo uma oração abençoada. De repente, uma luz gigante começa a surgir e a escuridão some por completo. Glória a Deus, meu parceiro. Enquanto isso, a Fênix fica feliz porque ele tinha chegado. Ele pergunta se ela ficou esperando ele, e ela fala que ele sabia que ela não ia demorar, se ele queria tomar um banho. Ele fica envergonhado e ele fala que ele preferia bater um rango primeiro, e ela fala que vai preparar tudo pra ele. Até que a cena corta e ela pergunta se ele tinha conseguido vender os materiais. Ele fala que ainda não, e que Hilton tinha várias lojas. Ela fala que ela também queria vender alguns vegetais nas cidades, e que ela não podia ficar morando de favor sem fazer nada em troca. A Barney fala que ela tava pensando em cuidar de alguns cavalos, e ela fala que a Barney cuidava dos cavalos do reino, e que ela já tava acostumada com isso. O Bananas fala que se for assim, ela pode ficar à vontade, e ela fala que ela vai trabalhar pra poder ajudar em algo. Enquanto isso, as garotas falam que elas não sabiam fazer nada, e que elas eram umas inúteis. A Fênix fala que ela não via problema, e como esposa do líder da Alcateia, ela tinha que cuidar delas. Ela pergunta por que Alcateia. O Bananas fala que se eles dividirem as tarefas, elas não vão precisar se preocupar, e ainda por cima, elas vão continuar treinando, e elas agradecem ele. Enquanto isso, o velho tava explicando que o feitiço de purificação ia durar 3 meses, e que até lá, os demônios não iam poder fazer nada. A princesa começa a explicar dizendo que geral tinha ficado sem mana, e que eles iam recuperar em 2 a 3 meses. O rei tava acabado. O maluco fala que o pai dela era um dos magos do país. Ela fala que de acordo com a lei do reino de Cleroy, ela vai assumir o lugar dele até que o pai dela se recupere, e que a primeira ação dela, ela ia afastar o herói mimadinho da posição atual dele. Os malucos ficam em choque. Ela fala que ele se trancou na fortaleza enquanto o mundo inteiro tava correndo perigo, e que ele era um bunda mole. Eles se perguntam o que eles iam fazer agora, e se ela invocar algum outro candidato. Ela fala que eles não têm magos o suficiente, e o que resta é chamar a profetisa. Enquanto isso, o mimadinho recebe a notícia que ele tinha sido dispensado. O cavaleiro fala pra ele vazar, e ele fala que ele era o grande herói, e que seria inaceitável. O maluco joga as coisas dele e ele fica apavorado. Ele fala que se o Lorde Demônio atacar eles iam implorar a ajuda dele. O maluco bate a porta na cara dele. Até que corta a cena e ela fala que ela ainda tava acordada. Ele fala que desde que eles se mudaram, ela tava bem animada. Ela fala que se for pelo marido dela, ela é capaz de tudo. Ele fala que ele é muito grato por tudo, e que faz um tempo que ele queria falar uma coisa pra ela. E quando ele olha pro lado, ela já tava roncando feito um porco. Ele começa a pensar e fala que quando ele chegou nesse mundo, ele tava inseguro, mas as coisas foram melhorando, e que se ele estivesse sozinho, não estaria tão tranquilo assim. Até que o dia amanhece e ele pergunta como assim um encontro. A Fênix fala que pelo que ela sabe, o casal fica juntinho o dia inteiro. As meninas falam que o dia tava lindo, que eles precisavam tirar um tempo pra eles. Enquanto isso, elas cuidavam de tudo. Ele fica envergonhado e a Melana pergunta por que ele estava com vergonha. Afinal, ela é a esposa dele. A Fênix agradece elas e ela fala pra eles irem logo. Até que a cena corta e eles estavam curtindo. Olha isso, cara, eu acho que eu vou chorar. Até que passa um tempo e ela fala que ela tava bem satisfeita e que eles acertaram em escolher esse restaurante. Ela pergunta onde eles iam agora. Ela fala que ela queria aproveitar ao máximo esse dia com ele. Eles começam a caminhar e ele fala que ele tava pensando em dar um presente pra ela. Ela fala que essa seria a primeira vez que ela ganhava um presente de alguém. Eles começam a olhar as coisas até que ela se depara com isso. Ela pergunta o que eram essas coisas. Ela fala que são broches de pedras naturais e que ia ficar lindo no cabelo da esposa dele. O Bananas pega o broche e fala que tinha ficado perfeito nela. Ele percebe que ela gostou e ela fica toda emocionada. E ela agradece ele. Até que chega de noite e ela tava brisada. As meninas perguntam o que tinha acontecido. E a Barney fala que ela tinha ganhado aquele broche lindo de presente do Bananas. Elas falam que bom que eles tinham aproveitado o dia, mas elas estavam morrendo de inveja. O Bananas estava dormindo, mas ele se depara com isso. Ele pergunta o que era isso. Ela fala que os lupinos dedicam a sua vida inteira aos seus senhores. Ele fica todo afobado e ele fala que ela deveria estar cansada. Ele vira pro lado e ela abraça ele. Ele fica em choque. E ele fala que não dava pra dormir assim. Enquanto isso, o mimadinho tava xingando a princesa porque ela tinha expulsado ele. Ela pergunta o que ele estava pensando em fazer agora. Ele pergunta por que ela ainda estava chamando ele de herói. Ela fala que como ele não desistiu do cargo dele, não tinha problema continuar servindo ele. Ele fala que se for pra viver como mero plebeu, ele prefere a morte. Ele fala que nessa sala deve ter algum artefato para derrotar o Lorde Demônio, e que assim ele seria aclamado pelo resto da vida. Ele pergunta por que aquele sujeito domina feitiços que nem ele mesmo conhece. De repente, uma voz começa a falar na cabeça dele, dizendo que se ele quer poder, é só ele libertar ela. Ele pergunta o que estava acontecendo, e a voz diz pra ele seguir essa passagem. Ele passa pela porta e ela manda ele retirar a espada, assim ele poderia conceder qualquer desejo. Ele pergunta se isso realmente era verdade, e a serva dele pergunta com quem ele estava conversando. Ele pergunta se então era só ele que estava ouvindo essa voz. Ela manda ele retirar a espada, ou se ele era um covarde. Ele fica estressadinho e pega a espada. Ele fala que seja lá quem for, agora vai estar servindo ele. Ele tira a espada e um furacão aparece e joga ele pra longe. Até que de repente ele se depara com isso. Ela fala
que ela se chamaria e que ela era uma Jean que controla luz e trevas primordiais. Ela pergunta se quem quebrou o selo que mantinha ela aprisionada tinha sido ele. E ele fala que essa voz estava dentro da mente dele. A mina estava em choque. E ele fala que o valente herói que tinha libertado ela tinha sido ele. Ela fala que nesse caso ela vai conceder 3 desejos a ele. Ele pergunta se ele podia escolher qualquer coisa. Ela fala que ele podia escolher o que ele quiser. E ele fala que então nesse caso, até que corta a cena e aparece uma velha nariguda. Ela fala que a situação deveria estar feia pra princesa do maior reino mágico pedir ajuda pra ela. Ela fala que a única coisa que protege o país agora é apenas o feitiço. E que eles precisam fazer algo antes que o feitiço acabe. A velha pergunta se ela queria saber o que fazer. Ela fala que se ela enxergar qualquer coisa, já seria ótimo. Até que de repente começa a aparecer uma espécie de coleira em todo mundo. A princesa fala pra eles irem para a sala do tesouro capturar os invasores. Os malucos vão correndo e o cabeça de gato pergunta o que estava acontecendo. A velha nariguda fala que esse era o colar da decapitação e que ele era aplicado em pessoas como sacrifício a uma certa Jean em troca de qualquer pedido. Todo mundo fica em choque. A princesa fala que há muito tempo atrás o rei de Cleróide pediu a morte do Lorde Demônio, mas em troca seria metade da população desse continente e que com muitas custas os magos decidiram se reunir para conseguir selar a Jean. Ela fala que alguém libertou o selo dela e pediu para conceder algum desejo. Ela fala que o tempo que eles têm é até o momento que a Jean realiza o desejo. Ela pede pra velha nariguda enxergar o que ela tinha que fazer. A velha pega o baralho do Uno e começa a fazer uns bagulho meio louco. Ela fala pra eles irem atrás do verdadeiro herói e pelo contrário que muitos pensavam, ele já tinha sido invocado. Os caras falam que só podia ser o Banasa e a velha fala que essa pessoa tava na região do oeste. O cabeça de cabra fala pra eles vascularem todo o local. Ela fala que eles não podem dividir as forças que protegem a cidade desse momento e que ela mesma vai até ele. Até que corta a cena e esse cara pergunta se esse escudo era feito com camada de dragão. Ele fala que recentemente um aventureiro trouxe muita carne de dragão pro açougueiro e pergunta se tinha sido ele. Ele fala que ele não disse isso, mas que os materiais desse escudo tinham vindo de uma fonte secreta. O maluco fala que ele já ia fazer o Pix, mas em troca ele queria que ele conseguisse mais mercadoria dessa pra ele. Ele fala que ele também tinha couro de criaturas mágicas e que ele tinha se mudado recentemente pra esse local e que ele gostaria de conhecer alguns compradores confiantes. Ele fala que ele gostaria de comprar tudo, mas ele ia apresentar os compradores para ele. Enquanto isso, elas estavam admirando ele. Ela fala que além dele fazer um escudo magnífico de escama de dragão, ele negocia e ainda faz tudo por conta própria. A Fens fala que o marido dela era no mercado antes de vir para esse mundo. A Billy Rose fala que ela sentia muita inveja dela e ela fala pra ela nem terminar essa frase. Ela fala que ela estava pensando em ter alguém como ele. Ela fala que existe um homem muito competente para ela, que era o Gozal, e que ele tinha gostado muito dela. Ela pergunta se o próprio Lorde Demônio tinha gostado dela. O Banasa aparece e ela pergunta se ele tinha conseguido vender o escudo. Ele fala que ele ainda vendeu por um preço mais alto. Ele agradece a Billy Rose por ter apresentado a loja para ele. E ela fala que ela passava nesse lugar quando ela ainda era uma cavaleira. Eles começam a caminhar e ela fala que parece que ele estava se divertindo bastante. Ele fala que ele era um mercador, então ele já estava acostumado a fazer isso. Ela fica meio triste e pede desculpa pra ele. Ela fala que ela fica muito feliz por ver ele progredindo no trabalho dele, mas ele tava ficando muito menos tempo com ela. Ela chega perto dele e fala que ela queria passar pelo menos um pouquinho de tempo com ele, se ele podia fazer isso por ela. Até que de repente ele recebe um aviso que uma Jean estava se aproximando. Eles olham pra trás e eles se deparam com isso. Ela fala que ele deveria ser o Frio e que ela era a Jean Ria. E ele pergunta o que ela queria. Ela começa a ter um flashback e o Arame Madinho pediu pra ela matar todos aqueles que estiveram humilhando ele. Ela fala que ela tinha um desejo a realizar. A Fens pede pra ele tomar cuidado. A defesa dele é ativada e a Jean vai pra cima dele. Ela entra na frente e o Banasa fica assustado. O broche é destruído e ela cai no chão. Pede pro marido dela tomar cuidado. Ela zomba dizendo que então ela tinha acabado errando e a Belurosa diz que ela vai ter que pagar por isso. Ela começa a atacar vários feitiços explosivos, mas os escudos estavam ativados. O Banasa começa a gritar pra ela acordar e ela fala que já que ele pode bloquear esses feitiços comuns, ela vai ter que usar uma parada mais apelona. A Lourinha manda ele usar uma magia de cura. Ele tenta usar o feitiço, mas a magia é anulada. E ele recebe aviso que os ferimentos eram graves demais pro nível dessa magia e que não existia outra magia que substituísse a magia de cura. Ele começa a lembrar dela e ele fala que tudo que ele mais desejava era cuidar dela. Quando ele foi jogado nesse mundo, ele estava sozinho e que pra evitar uma relação chata entre eles, ele decidiu inventar um casamento de mentirinha, mas ela acabou aceitando com a maior alegria e que por culpa dele, ela não tinha mais família e apesar de tudo, ela sempre continua amando ele. Ele tinha percebido que proteger ela foi o papel que ele conquistou aqui nesse mundo. A Jean usa a magia de luz primordial e começa a explodir tudo e quando vai ver, não tinha acontecido nada. Ele recebe um aviso e fala que ele tinha ganhado o poder de luz e trevas primordiais. Ele coloca ela no chão e fala que agora ele vai ter que arrebentar a cara dela. O Banasa começa a usar um feitiço e ele manipula o tempo. A Jean fica impressionada e pergunta como o ser humano consegue usar uma magia desse nível. Ela pergunta quem é ele e ele manda um socão na cara dela. Ela pergunta como ele usa fazer isso com alguém que domina toda a magia desse mundo. Ele manda um pisão nela e ela fica em choque. Ele pergunta o que ela acha dela calar a boca. Ela começa a usar magia de trevas primordiais e ele quebra o feitiço e pega ela pela cabeça dela. Ela pergunta quem era ele. Ela olha os atributos dele e ela pergunta como o atributo dele era tudo infinito. Ele mete a cabeça dela na parede e ele começa a surrar ela. A Fens acorda e pergunta por que ela não tinha nenhum arranhão. Quando ela olha pra ele, ela se depara com isso. O maluco tava espancando a cara de uma deusa. Ela fica toda encantada, afinal ele estava fazendo isso por ela. Ela começa a se lembrar dele dizendo que ele não gostava de lutar e que por causa dela ele tava fazendo isso. Olha a cara de psicopata do maluco, mano. Ele começa a caminhar até ela. Ele levanta ela pela garganta e ela pede pra ele ter piedade. Ele fala que dessa vez não, que ele tinha machucado a Fens e isso não tinha perdão. Ele começa a enforcar ela e o maluco tava pistola. Até que aparece ela e pede pra ela não matar ela. Ele já tinha provado tudo que o amor dele podia fazer. Ela fala que ela tinha muita sorte. Ela fala que ela só tá viva porque ele não quis matar alguém que tinha se rendido e que ela era muito bondoso. Ela não ia aguentar se ele perdesse aquilo que ela mais admirava nele. Ele enxuga a lágrima dela e fala que ela tava quente. E ela fala que ela tava de boa. E ele começa a chorar enquanto ele abraça ela. Enquanto isso, os magos
levar a princesa para a floresta. Ela pede desculpa para eles, afinal, a magia de teletransporte não pode ser usada com facilidade. Ela fala que a prioridade era o descanso dos magos, e que se eles quiserem encontrar o grande herói, eles iam ter que começar a procurar a partir desse ponto. De repente, as coleiras dos manos começam a sumir. O cavaleiro pergunta o que tinha acontecido, e ela fala que a Jean não tinha conseguido realizar o desejo. Enquanto isso, os cavaleiros estavam mandando ele sair de lá logo. Ela pergunta o que eles vão fazer agora, e ele fala que essa história de desejo era tudo uma mentira, até que ele começa a ouvir uma voz dizendo que quem diria que a Jean fracassaria. Ela fala que esse seria o sacrifício perfeito, e a serva dele cai no chão. De repente, ela fala que ela finalmente saiu daquele lugar. Ela fala que esse era o corpo de carne e osso dela depois de centenas de anos. Só que essas roupas não faziam o estilo dela. Ela fala que agora sim ela não tinha mais nada do que reclamar. O lesado pergunta se ela sempre soube usar magia. Ela começa a dar risada e agradece por ele ter libertado a Jean, e que por causa dele, ela tinha conseguido sair daquela prisão. Ela começa a usar o feitiço nele e ela fala que ela é Demalinas, a grande maga da meia-noite, e que ela vai dar todo o poder que ele deseja. Ele começa a mudar e tudo começa a tremer. Ela fala que ele tava bem melhor agora do que aquela cara estúpida que ele tinha antes. Eles começam a vazar e ela fala que ela vai se vingar de todos aqueles que tiveram coragem de selar ela séculos atrás. Ela olha pro chão e vê o símbolo de teletransporte, e ela fala que ela não vai deixar ninguém escapar, e que todos pagarão pelo que fizeram com ela. Até que corta a cena e a Jean tava dormindo. Ela acorda e dá de cara com o Banasa. Ela começa a implorar pelo perdão dele, e ela pergunta se ela tinha sido curada. Ele fala que ele só fez isso porque a Fen estava melhor agora. A Bielorrussa pergunta o que eles vão fazer com ela, já que ninguém desse mundo era páreo para ela. Ele fala que eles podiam selar ela de novo no castelo do tesouro. Ela pergunta como ele sabia. Ele fala que por algum motivo ele tem acesso a mais magias, e que ele queria saber o porquê ele tinha sido atacado. Então ele decide dar uma olhada na mente dela e descobriu tudo o que aconteceu. Ela pergunta como ele podia usar uma magia que só ela podia usar. Ele fala que se devolver ela pro castelo, a mesma coisa pode acontecer de novo. A Bielorrussa pergunta o que eles vão fazer, e a Fen fala que agora em diante ela poderia ser a serva do marido dela. Quando ele ia falar, ela fala que ela já sabe que ele não vai querer escravo, mas não dá pra confiar no pessoal do castelo pra cuidar dela, que é melhor eles ficarem de olho, e que ter uma Jean tão poderosa como ela na alcateia deles ia fazer eles ficarem mais fortes ainda. Ela fala que ela queria ter uma alcateia poderosa, e ele fala que essa foi a mulher que machucou ela. Ela começa a fazer birra e ele fala pra ela parar. Ele fala que se esse é o caso, ele não pode sentir raiva dela pra sempre. Ele estende a mão pra ela e fala que se ela prometer não tirar a vida de mais ninguém, ele ia perdoar ela. Ela fala que normalmente os humanos são dominados pelo ódio, e que eles são capazes até mesmo de sacrificar outros seres humanos para conseguir os seus objetivos. Ela fala que ela pensava que ele também fosse assim, mas ele era bem diferente. Ela chama ele de ser supremo e fala que o corpo e os poderes que pertenciam a ela agora pertenciam a ele. Ele pede desculpa por ter exagerado, e ela fala que ele não precisa se perdoar, e que ela sentiu uma sensação diferente. E a Fen começa a ficar com ciúmes dela. O Banasa fala que eles vão ter que arrumar essa bagunça, e ele pergunta se a magia de manipulação do tempo poderia dar conta disso. Ela fala que pelo bem de todos é melhor ele não usar essa magia, e que usar essa magia pode acabar causando um acidente imprevisto. Ela fala que se for ela usando, ela pode escolher o alcance do alvo, mas que essa magia não deveria ser usada por um ser humano. Ele pergunta por que ele pode usar. Ela fala que como os atributos dele são infinitos, ele podia usar um tipo de magia epifânia, e só aqueles que conquistaram o título de transcendente podem usar. Ela fala que cada vez um tipo de magia usada nele, ele acaba adquirindo não só a magia, mas todas as outras magias que sejam relacionadas a ela. Ele pergunta se então agora ele poderia usar uma magia que só os jeans podiam usar. E ela fala que sim, mas para ele não utilizar a magia do tempo outra vez. Ele fala que não tinha problema, e que ia usar a magia de manipulação do tempo para resolver essa bagunça. Até que corta a cena e as garotas estavam espantadas. Ela fala que ela se chama Ria, e ela é de controlar a magia e a luz de trevas primordiais. Que a partir de hoje, ela seria a serva do Banasa e morar junto com ela. As garotas ficam em choque, falando que primeiro foi um Lorde Demônio, e agora uma Jean. O Banasa fala que como ela não tinha lugar pra ir, ele trouxe ela pra cá. E ela fala que ele tá falando como se ela fosse uma gatinha de rua. A Bielorrussa avisa que o quarto dela tava pronto. A mina pula na lourinha e pergunta se realmente eles estavam seguros morando debaixo do mesmo teto que uma Jean. Ela fala que enquanto o Banasa estiver aqui, tudo vai ficar bem. Até que chega de noite e o Banasa começa a lembrar do que ele tinha feito. Até que aparece a Bielorrussa e pergunta se tinha acontecido alguma coisa. Ele fala que ele só tava refletindo e pede desculpa pela bagunça. Ela fala que tava de boa. Ele fala que ele até podia ter um poder incrível, mas ele não sabia como usar isso da melhor forma possível. Ela fala que ela também não entendia, que quem ela pensou que era inimigo, na verdade não era, e quem ela pensou que era aliado, também não era. E ela fala que ela realmente nem sabe com quem ela deve lutar. Ela fala que é muito grata por eles, e que ela tinha aprendido muita coisa. Até que chegou a hora de dormir, e ele pergunta por que ela tava com essa cara. Ela vai pra cima dele e pergunta se ele vai voltar pro mundo dele. Ele pergunta por que isso do nada. Ela fala que agora que ele tem o poder de uma Jean, ele poderia até mesmo retornar para o antigo mundo dele. Ela começa a chorar e pede pra ele levar ela, mas pra ele não deixar ela sozinha. Ele se emociona e fala que ele não vai voltar. Ele abraça ela e fala que ele não pretende deixar ela pra trás. Ele pergunta se ela não gostaria de ser a esposa dele de verdade. Ele fala que quando ele pensou que ele poderia perder ela, ele nunca tinha se sentido tão destruído por dentro assim antes, e que por isso ele não conseguiu se controlar. Ele fala que no começo ele pediu pra eles fingirem que eles eram casados, mas agora ele não consegue ver a vida dele sem ela. Ela fala que desde o início ela sempre foi uma esposa de verdade. Ela fala que ela só sabia liderar uma alcateia, mas depois que ela conheceu ele, ela aprendeu que ela pode sentir várias emoções diferentes. O Banasa olha pra ela e manda logo um beijo nela. Ela fala que ele tinha mudado a aparência para se esconder das pessoas do castelo, mas ele não precisava mais disso. Ele fala que essa é a aparência dele agora. Ela pergunta se ele tinha certeza. Quando ele ia beijar ela, aparece a Jean. Eles perguntam desde quando ela estava espionando, e ela fala que ela estava ali desde o começo. Eles ficam em choque e ela fala que o dever dela é observar todos os passos do senhor dela. Ele fala que ela tinha que parar com isso, e que era proibido invadir a privacidade das outras pessoas. Ela fala que a reprodução é totalmente natural, e ele fala que se ela quer morar com eles, ela vai ter que aprender a ter bons modos. Eles começam a gritar e elas falam que eles deveriam fazer menos barulho. A Jean fala que nesse caso, ela vai ficar invisível para não incomodar os dois. E assim, o episódio chega ao fim, meus amigos. É isso, meu parceiro. O vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo e quer a continuação dessa aventura,
não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você vai ser notificado quando sair a continuação dessa aventura, beleza? Valeu por assistir, tamo junto e até a próxima.